Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao curso completo Mobile Dev. Aqui quem fala é Ulisses Ren, do canal Jovem Dev. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de programação orientada a objeto com Dart, né? Hoje eu estou com os alunos presentes, o Gustavo, a Ana Beatriz e a Melissa, né? E espero que, através das dúvidas deles, a gente possa é, tirar a dúvida de vocês também, né? Então, vamos lá ao que interessa. Antes disso, antes de eu mostrar para vocês peraí, deixa eu só compartilhar aqui. Vou mostrar para vocês um negócio bem interessante, pronto, que é o encapsulamento, né? A gente vai falar sobre encapsulamento. A gente começou a falar um pouco na aula anterior, né? Mas a gente não vimos métodos da classe, mas a gente vimos atributos e propriedades. Para falar que não vimos métodos, a gente viu o toString, onde a gente, através de estender um objeto, a gente sobrescrevia o método toString, para toda vez que a gente fosse querer printar aquela instância daquela classe, a gente escrevesse o que a gente quisesse na string que fosse ser printado ou imprimida ali na tela, né? E aí a gente vai continuar falando sobre encapsulamento, porque são um dos pilares da orientação a objetos, né? E verdade seja dita, a gente não consegue evoluir muito em desenvolvimento orientado a objeto, que é o nosso propósito aqui, se a gente não entender esses pilares, e um desses pilares é o encapsulamento, onde, né, dando a ideia de uma cápsula, a gente tem a classe, que é a parte de fora, né, dessa classe, dessa pílula, e dentro delas a gente tem os métodos e também a gente tem atributos que são propriedades, né? Se a gente procurar aqui no dicionário aqui o que são atributos, atributos são as particularidades, qualidades e características que são próprias de algo ou alguém. Então são, por exemplo, na classe aluno, quais são as propriedades, quais são os atributos, o nome, por exemplo, a idade, o salário, né? E por que eu coloquei propriedades? Porque é como se fosse sinônimo, né? Propriedade, qualidade inerente aos seres, atributo especial, faculdade, caráter, característica, né? Então, é uma propriedade da classe, é um atributo da classe. É um assunto que não vale debate, porque é só ver no dicionário que acabam sendo sinônimos. Talvez tenha alguma particularidade em alguma outra linguagem, mas para o contexto de classe, encapsulamento, atributos ou propriedades, né? Vai ser a mesma coisa. Vai ter hora que eu vou falar propriedades, vai ter hora que eu vou falar atributos, vai ter hora que eu vou falar variável da classe. É muito disso, mas propriedade e atributo acho que é um nome que é muito bem aceito na comunidade, com quem você trabalha. Isso é muito comum. Métodos são coisas que são funções dentro de uma classe que promovem ações, ou é sempre nesse sentido, sempre para promover algum tipo de ação, né? E aí hoje a gente vai falar de encapsulamento, que o encapsulamento muito a ver aqui com a pílula, tem a ver com guardar o que está aqui dentro dessa classe, né? Você vê que para a gente abrir a classe para acessar, mas nunca para de alguma forma alterar isso, né? A gente só altera o que está na classe através de métodos, tal, e o porquê disso a gente vai entender, né? Que a segurança que o método traz quando a gente precisamos alterar algumas coisas dentro da classe, beleza? Falando assim fica muito, né, sei lá, muito vago, porque a gente gosta de ver efeito prático, e para não ficar só nas minhas palavras, né, então a gente vai correr lá pro efeito prático, beleza? Deixa eu colocar aqui, bora lá. Bom, aqui a gente está, né, na classe aluno, o toString. Se a gente der um Ctrl J aqui, tá um Dart, main Dart. A gente tem o Olá Mundo, Natan, Ana Beatriz, Natan, Ana Beatriz e Natan, né, que são a ordem dos prints que a gente estabeleceu aqui anteriormente. E aí eu já vou começar explicando, né, esse conceito aqui do encapsulamento, que aqui a gente pode ver que o nome e a idade estão encapsuladas. Então, por exemplo, a gente consegue realmente tirar o nome, visualizar o nome, mas a gente não consegue modificar o nome, né? Embora aqui esteja aluno 2, se eu colocar aluno, ele vai falar que a gente não pode adicionar o nome, porque a gente tem um modificador de variável que permite que essa variável só seja assinada
em algum momento, e nesse caso no momento da inicialização da instância da classe. Né? É, enquanto a classe não tem objeto, ela é uma classe, mas a partir do momento em que ela, aliás, quando uma classe ela não tem dados, ela é só uma classe, mas a partir do momento que ela recebe dados, ela se torna uma instância dessa classe, e uma instância de uma classe é um objeto. Tá? Então, o objeto, o que seria o objeto? O objeto é a instância da classe. Beleza? É bem isso. Então, no aluno 2 a gente tem um objeto. Aqui a gente tem a construção de um objeto e aqui a gente tem a classe. Você vê que em determinado momento, o mesmo, eu poderia dizer assim, a mesma coisa tem nomes diferentes. Né? E isso faz total sentido quando a gente tem um pouco mais de experiência, porque a gente vê que a classe aqui, do jeito que ela está, ela não tem valor nenhum. Ela só tem um valor representativo. Qual que é o valor representativo? No software vai ter um aluno que vai ter nome e idade. Mas só com isso daqui você não faz nada. Você não chega no computador e fala, me dá uns alunos aí, igual isso aqui. Você não chat de GPT, né? Mas enfim, não é o que a gente vai fazer aqui, pelo menos não agora. Então, assim, aqui, do jeito que está aqui, essa classe não é suficiente, tá? Como que ela é suficiente? Quando a gente determina os dados dela e define ela, seta ela para alguma variável, e aí essa variável se torna um objeto de uma classe que foi instanciada. Por que eu estou falando isso? Estou dando volta, porque esse é um linguajar comum, tá? E aí eu quero falar, mesmo que cause confusão, porque é para tirar da zona de conforto e trazer isso para a cabeça da gente, né? Para, poxa, instância, e quando você ouve uma palavra nova e que talvez ela chame a sua atenção, você começa a ouvir ela em outros lugares ou ler coisa que tipo, sempre passou batido aos seus olhos, então por isso que eu estou forçando e reforçando essa ideia. Dito isso, eu tenho para dizer também que o quê? Essa ideia de a gente pegar aqui o print e conseguir acessar o nome, ainda que seja somente para fazer leitura, porque se a gente parar para pensar, aqui o que ele está fazendo? Ele está lendo o valor da variável nome. Né? Esse tipo de encapsulamento, para algumas pessoas mais antigas na orientação a objeto, pessoas que já estão aí há muito tempo, que vêm de, sei lá, pelo menos eu acho que Java é assim, algumas, não todas as características do C Sharp é assim, mas o Java, que é foi o mais predominante aí, década de 90 ou começo dos anos 2000, ele não permitia, né, ou para ter um bom encapsulamento, não era uma boa prática escrever assim, ou seja, você não poderia acessar esse nome. Então, como que você acessaria esse nome se a gente estivesse trabalhando com Java? A gente criaria um método que pega, né, ou busca, ou, né, vamos usar aqui pegar nome. Vamos tentar trazer um pouco aqui só para o português, só para a gente ver que o programa não precisa ser tudo em inglês, tá? Eu gosto de fazer isso muito para mostrar, para a gente não ficar preso no, nossa, tudo precisa ser em inglês. Não, pegar nome, né? E aí o que aconteceria? Para você ver aluno, você teria que usar esse pegar nome, né? Opa, o negócio ficou doido aqui agora. Então, Ctrl+C direito. E aí, ó, ele seria pegar o nome. E aí vocês vê, ou algum de vocês tem dúvida do que está acontecendo aqui nesse método? Alguém comentar? Quer comentar, Gu? Não, tá tranquilo por enquanto. Tá suave, né? Dá para perceber que esse pegar nome, ele pega o nome dessa classe e retorna como o valor de quem chama essa função, certo? E aí, o que a gente vê aqui? A gente vê que no aluno Ana Beatriz, a gente chama esse método. E aí, só para não ficar misturando muita coisa, eu vou printar somente o da Ana Beatriz agora, né? E aí, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar esse pegar nome, e aí a gente vai mostrar ele sendo impresso na tela, tá? Como que a gente faz isso, né? A gente vai dar um clear e vai dar colocando a setinha para baixo 2 vezes. Ou é para cima, já tá viajando. Olá Mundo, Ana Beatriz. Qual que foi a única diferença? A única diferença foi que a gente precisou escrever um método para a gente acessar a nossa propriedade da classe. Mas aí, apesar de quando você está só lendo o valor, né? Por que eu falo que a gente está só lendo? Porque a gente não consegue, literalmente,
alterar esse valor por fora, aqui, ó, por fora. Gustavo, é impossível. Isso aqui é impossível de ser feito, né? Ele já reclama. Então, isso para mim, eu acho que a gente acaba não perdendo o valor do encapsulamento, porque não teria nenhum problema, dependendo de como é o seu projeto, de como é a arquitetura, de quem está arquiteturando o sistema que você está escrevendo, não teria nenhum problema você usar isso aqui somente para leitura. E quando que a gente usa isso somente para leitura? Para leitura, quando a gente faz o que a gente tinha feito ali antes de eu colocar o método. Aluno 2, ponto nome. Porém, né, e aí eu vou ensinar a outra maneira também, tem como a gente não permitir que a pessoa acesse nem essas propriedades da classe, deixando ela totalmente selada e aí dando bem essa ideia de uma pílula, de uma cápsula, onde as coisas que estão dentro só podem serem visíveis através de métodos. Né? O encapsulamento é algo muito, muito intrínseco do encapsulamento isso. Eu quero ver alguma coisa da classe, então você vai ter que pegar um método para isso. Né? Vamos supor que toda vez que você fosse retornar name, fosse assim, ó, o nome do aluno, eu vou colocar o A aqui, tá vendo? Vocês estão vendo a interpolação que eu estou fazendo, né? Eu acho que Sim, para isso tá tranquilo, né? essa parte eu gosto bastante. É muito legal, né? Aqui só teve um problema, que foi o quê? Que eu não imprimi os dois aqui só para ele imprimir o nome. Então eu vou voltar isso aqui, ó. Vou voltar. E aí eu vou imprimir só pra gente conseguir ver o que está acontecendo. Ó, imprimiu Ana Beatriz 2 vezes, certo? Sim. Porém, se agora eu vou e faço isso aqui, ó, aí eu vou causar uma inconsistência no meu sistema. E aí é onde o encapsulamento acaba tendo razão. Ó, em nenhum lugar está imprimindo só Ana Beatriz, sendo que o que era para imprimir era isso. Tá vendo? O nome do aluno é Ana Ah, Beatriz. pode crer. E aí a gente causa uma inconsistência no nosso sistema, porque em algum momento isso aqui vai ser feito, ó. E aí a gente não pode Vai ser uma permitir isso. informação solta, né? Incompleta, a gente poderia dizer. Seria incompleta, porque a informação está sendo mostrada. Mas e o texto que vem antes e um texto que poderia vir depois? Sim. Entende? Então isso a gente acaba ficando inconsistente. E aí, o que acontece? A gente pode deixar isso aqui, que a gente chama de variável privada. Né? O que é uma variável privada? É uma variável, uma propriedade, né? Ela só pode ser vista dentro da classe. E aí, né, a gente teve uma aula ontem, pessoal, que a gente não. Ontem não, anteontem, que a gente gravou, mas deu erro aqui. Nossa, deu um monte de erro aqui, o negócio ficou bem confuso para os alunos aqui que estavam acompanhando. Nem foi por ar, porque eu estava gravando outra tela, mas ia ficar bem engraçado. Eu acho que ia engajar o vídeo mais por ser engraçado do Ia ser que. engraçado mesmo. Eu ia falar, mano, esse cara tá louco. Mas enfim, graças a Deus que não aconteceu isso. Que foi o seguinte, eu introduzi o underline, né, o prefixo underline. O que o prefixo underline ele faz, tá? Eu estou colocando aqui na mão, mas eu poderia apertar F12 e renomear isso. O que o underline faz? O underline não permite que o nome seja acessado fora da classe. Embora aqui na linha 27 isso está acontecendo, e aí diferentemente da aula que vocês não viram, eu não consegui ali na hora explicar o que estava acontecendo, né? Agora eu tenho uma particularidade para dizer isso. O que acontece? Como essa classe ela está dentro desse escopo aqui, desse arquivo, ela está aqui dentro do arquivo que está o método main, é como se ele reconhece que fosse um objeto, uma propriedade da classe que pode ser compartilhado. E como que esse problema deve ser resolvido, tá? E geralmente no sistema a gente trabalha assim, e aí a gente já vai vir para outros conceitos, que na verdade vão ser dois conceitos. O primeiro vai ser que eu vou criar uma classe aluno, um arquivo aluno.dart, né? Não uma classe, a gente fala classe porque geralmente quando a gente fala classe no desenvolvimento a gente já está presumindo que alguém vai criar um arquivo para isso, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou mover tudo que é de aluno, né? Tudo que é de aluno eu vou mover para essa classe aqui, ó. Tudo, beleza. Para essa classe não, para esse arquivo aluno.dart. Porém aqui a gente tivemos um problema agora. Ele está falando, ó, a função aluno não foi definida. Tente importar a biblioteca que define aluno, corrigindo o nome para o nome da função existente. O que ele está falando? Ele está falando assim, ó, você não tem acesso
a essa classe aluno ainda, através desse arquivo que você está. E não é o fim do mundo, tá? Porque a coisa mais comum é a gente trabalhar com um sistema com centenas de arquivos, né? E aí a gente tem uma maneira de como a gente pode fazer isso, que é através do import. O import é uma palavra reservada também do sistema, que ela é utilizada para a gente poder trazer, ter acesso a código de outros arquivos, né? Então, através disso, isso aqui é muito utilizado para a gente importar bibliotecas nativas do Dart, né? E aí eu vou falar numa aula mais específica sobre bibliotecas, né? Mas a aula de hoje o que é importante é o quê? Para que eu possa ter acesso aos arquivos a classe aluno, aliás, eu preciso importar o arquivo aluno.dart. E como que eu faço isso? Eu coloco entre aspas, e aí nesse caso vai ser em aspas simples, o aluno.dart, tá? E é bem legal por quê? Por que eu só preciso colocar o aluno.dart? Porque ele já está na mesma pasta. Se eu tivesse uma pasta de outros níveis, isso ia acontecer, e aí eu vou mostrar isso também em outras aulas, não se preocupem. E aqui, ó, importado aluno, a gente resolve aquele problema que anteriormente não estava sendo resolvido, que era o quê? Ele não estava escondendo essa classe, essa propriedade da classe. E aí ele está falando, ó, esse nome não é definido no tipo aluno, tenta importar a biblioteca que define underline name corretamente para corrigir o name, para você conseguir fazer isso. Então, com isso, a gente consegue alcançar a nossa supremacia. E qual seria a supremacia do encapsulamento? Não permitir que as variáveis, as propriedades sejam acessadas fora da classe aluno. Então, eu quero pegar o nome, então você vai ter que pegar pelo nome. Mas o nome tem que vir diferente, então você criaria um outro método para o seu caso em específico. Vamos supor assim, string pegar somente nome. E aí o que eu teria que retornar aqui? Nome. Underline nome, né? Calma aí, doido. Tá friola. O negócio vai. Tá apertando qualquer coisa aí, Abrindo um monte de tela. né? Bom, alguma dúvida, Gu, até aqui? Mano, por enquanto tá tranquilo Tá ainda. suave, né? E aí, Aham. esse pegar somente nome, ele poderia ser usado pra gente pegar somente o nome se a gente quisesse, entendeu? Vamos imprimir esses dois aqui primeiro. Eu vou salvar os arquivos, tá, gente? Ctrl S. Eu tô sempre usando Ctrl S pra salvar. E aí, ó, o nome da aluna é Ana Beatriz. Então, se eu colocar pegar somente nome e salvar e rodar de novo, ele vai fazer aquilo sem que a gente tivesse acesso à variável. Então, a variável ela fica totalmente escondida, né? A propriedade, o atributo fica totalmente escondido. Embora a idade aqui ainda está, né? Se a gente for printar a idade, o que você acha que vai acontecer, Gu? Ela vai aparecer aí, hein? Eu acho. Exatamente, você tem razão, ó. A idade aparece, ó. Quer nem saber. Aí Fechou. no caso, teria que esconder ela também, né? Sim, como que eu faria para esconder ela, Gu, baseado nisso que eu já fiz? Seguindo o mesmo passo do nome, colocando o underline no início. Isso. Isso aqui é como o Dart reconhece que uma variável é privada, tá? Uma variável, uma propriedade, um atributo da classe, ele se torna privado. Então, tem underline é porque naquele contexto, ele é privado. Você não pode acessar ele fora da classe, né? E aí a gente faz isso, rename anyway. Eu dei um F2, né, gente? Vou até voltar aqui, ó. Eu dei um F2 e o Dart permite a gente fazer isso. Na verdade, é o Visual Studio. Eu aperto F2 e aí ele está falando Entry to Rename, né? E aí eu vou colocar um underline. O que ele vai fazer quando eu aperto F2 em cima de uma variável, de uma propriedade, um atributo? Ele renomeia todos os lugares que chamam ela. E aqui ele me dá um erro perguntando, você vai renomear e vai deixar ele invisível lá na main. Você quer fazer isso mesmo? Quero, tô nem aí. E aí você faz, mas aí você tem um problema que ele fala assim, ó, você não pode acessar essa idade, né? Então pra você ver, Sim, aí no caso teria que tirar do código, né? Essa parte aí. isso aqui eu teria que tirar do código ou implementar um método, né, que me permita fazer isso. O que é implementar? Implementar é construir um método que me dê acesso. Isso é uma implementação. Qualquer coisa que a gente constrói em código, em programação, é uma implementação, até fora, né? Mas o No contexto que a caso, gente então, utilizar. para poder acessar, é utilizando o retorno, né? Isso, que aí a gente chama de função, mas quando ele pertence à classe é chamado de método. Então, Entendi. funções que pertencem à classe são métodos, beleza? Então, vou colocar até aqui, ó. Funções que pertencem
As classes são denominados métodos. São métodos da classe. São métodos da classe. E representa uma ação ou retorna um valor. E a gente fala que quando retorna é função, quando retorna é valor. Esse conhecimento aqui ó, vai pagar o salário de vocês e vocês podem até dar aula, que é o que eu estou fazendo. Então, tá super de boa, gente. Podem ficar tranquilo quanto a isso, tá? E aí, Gu, e se eu quisesse retornar o salário agora, Gu, como que eu faria? Aliás, a idade. Retornar a idade, Isso. teria que criar primeiro uma string, né? Para ela, É uma string. passando um nome, né? Não sei como pode chamar isso. Eu quero mostrar a idade. Como que eu, baseado nos outros dois de cima, eu poderia Então, colocar pegar meu a nome. idade. Pegar idade. No inglês ficaria get idade, tá, gente? É muito Sim. comum, mas eu não tô dando aulas, não tô dando aula para gringo. Não A ainda. brasileirar tudo. Vamos ser Não, brasileiro, vamos ser pô. brasileiros, gente, pelo amor de Deus. Aí teve um problema, Gu. Teve um problema? Teve, ó. Ixi, Em calma vermelho aí. aqui, ó. O que ele tá falando, ó. O Ah, valor do tipo int não pode ser retornado de um método pegar idade, porque isso está retornando um tipo string. não é string então, no caso. Como é número, tem que devolver int ou double, né? Isso. Ó, aqui, qual é o tipo da variável? No caso aí é int. Então, você teria que Colocar int no colocar int. começo lá. Ou usar aquele método que a gente tem em todo objeto, que é o toString. E aí fica ao seu critério, entendeu? Vai da sua necessidade. Sim. Eu poderia Nesse fazer... caso aí, eu acho que não é tão necessário porque seria uma gambiarra. Depende. Depende, mas poderia ser visto como uma gambiarra também. Mas o que acontece? Por que eu falo que depende, tá? Quando a gente imprimir a idade aqui, ó, ele vai transformar no toString. Você acredita? Sério? O Caraca. print, tudo que ele pega que você manda no print, por exemplo, a gente não vai mandar um int pro print, Sim. mas ele não está mostrando o texto aqui pra gente? Aham. E na Ah, programação o texto é o quê? ele é um string, né? Ele é uma string. Então você acredita que ele, por baixo dos panos ele vai chamar o toString? Pois daí não sabia não. É, Interessante saber disso. ó, foi por isso que a gente implementou o toString aqui, ó. Ah, faz tudo sentido, pô. Entendeu? Porque Aham. quando ele chama lá, quando a gente, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente está printando o aluno, certo? Ó, tanto é que aqui eu dei até um aluno toString. Mas se eu colocar só o aluno e mandar imprimir, ele vai imprimir o que eu defini no retorno. Entende? Tudo que eu colocar aqui Sim. no retorno do método toString, que foi um método sobrescrito do objeto, né? Que todas as classes são um objeto, né? Então, ele faz isso. Então, o int, ele já tem a sua implementação do toString. Porque o int é algo que o Dart já fornece para nós. Entendeu? A gente não precisa Agora mexer. saquei. Sacou a ideia? Isso é bem interessante. Então, mas você vai ver, a gente vai colocar sem retornar ele, retornando ele, né? Vou colocar aqui o pegar idade. E aí, ó, para você ver como isso é legal, ó. O nome, Ana Beatriz. Ah, não, aqui foi o aluno. Opa, peraí. Coloquei 2 pontos ali, ele não imprimiu. Aqui agora ele imprimiu, tá vendo? 24. O nome da aluna é Ana Beatriz, 24. Beleza. Mas o que eu poderia fazer aqui, Gu? Eu poderia fazer isso aqui, ó. A idade do aluno. ah, do aluno é. E aí a gente tem um problema, não tem? Sim. Eu estou precisando retornar uma string. Aí eu, É, eu mudaria, eu mudaria o tipo do retorno, correto? sim, passaria para string agora. Isso. E aí, vamos ver, ó, resolve o nosso problema. Agora você tá de boa, né? É, Porque como você tá retornando uma string lá em cima no toString, isso. ele também tá aceitando de boa. Como eu estou retornando isso aqui no método, tá vendo? No método eu estou retornando o tipo string, e aí no return eu realmente tenho uma string, então ele aceita de boa. Se tivesse num, ball ou qualquer outra coisa, ele não aceita. Embora eu estou criando aqui alguns métodos string, a gente pode retornar qualquer tipo de objeto. Se eu quiser retornar um aluno aqui, eu posso retornar também, né?
Isso a gente vai ver em mais detalhes mais para frente, mas eu já vou deixando vocês cientes, né? E aí, olha que interessante, eu não preciso ficar toda hora voltando para a classe main, tá? Eu posso alterar as coisas aqui no aluno e rodar de novo. E aí ele vai falar, ó, o nome do aluno é Ana Beatriz, a idade do aluno é 24. Poderia colocar 24 anos. Concorda? E é isso. E aí, onde a gente ganha muito benefício em a gente não permitir que uma propriedade seja acessada do lado de, né, seja acessada pela propriedade, né? A gente permite que a gente possa modificar o retorno de algum método específico, né? Isso pode ser que talvez não seja comumente usual em alguns lugares, porque as pessoas acabam trabalhando com muitas más práticas e às vezes, infelizmente, quebrando alguns pilares. Mas se você trabalhar, forneça o seu trabalho de maneira eficiente, de maneira inteligente e de maneira que possa alterar. Por exemplo, que aqui já está pegar somente o nome. Então não faz sentido a gente vir aqui e colocar mais alguma coisa. Nome e a idade, por exemplo. Né? Tipo, eu poderia colocar aqui, ó, string informações do aluno. Aí retornaria os O dois melhor, juntos, o né? melhor, ó o que eu poderia fazer, ó o que eu poderia fazer. Aqui no aluno, eu poderia colocar, ó, o nome do aluno é e sua idade é anos. Tá vendo? E ponto final. E aí, qual que é a diferença daquilo? Aqui eu coloquei, eu imprimi o nome, somente o nome lá que aí vai fazer uma descrição, o pegar idade. E aí quando eu imprimir aqui somente um aluno, né, somente um dos alunos aqui quando eu imprimir, ele vai imprimir a implementação do return aqui do toString. O que eu implementei, o que eu coloquei para retornar. Se eu comentar aqui, ó, eu vou fazer esse teste, colocar um return, só para ficar claro isso aqui, falar nada, quando ele printar, quando ele printar assim, ó, aqui, ó, que aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a mesma coisa que isso, mesmíssima coisa. Quer ver? Eu vou até colocar assim, ó. Deixa eu comentar. Abaixo é a mesma coisa que se estivesse usando toString. Pronto. Isso aqui já fica claro. E aí, quando eu executar isso, ó, você viu que ele imprimiu nada? Por quê? Porque quando ele chega aqui, ó, o que eu pedi para imprimir foi nada. Entendeu? Sim. E aí, mas aí se eu faço isso e rodo de novo, é isso que ele vai fazer, ó. O Vai nome do passar essa informação tudo certinho. vai passar as informações tudo certinho. Então é bem interessante às vezes a gente ter um controle sobre o toString, né? E aí a gente saber sabiamente mesmo, saber sabiamente, mas ter sabedoria e entendimento naquilo que vai retornar no toString para que não seja algo que fique, sei lá, estranho no seu sistema, fique mal projetado, né? Então que a gente tem que pensar melhor no que a gente vai estar implementando, beleza? Bom, dito isso, aí agora eu vou abrir vocês um pouco as dúvidas, algum teste que vocês queiram fazer. O que você acha, Gu? Tem alguma dúvida? Quer fazer algum teste? Bom, eu consegui tirar minhas dúvidas ali naquela parte ali. Uhum. E ainda por cima descobri que por baixo do código tudo é transformado em toString, né? Print, ó, eu vou ir além, ó. Se a gente vir aqui no print e apertar F12, a gente vem para a implementação dele, tá vendo? O que é a implementação? É o código propriamente. Aí ele Sim. vem aqui, ó, tal. Ó o que ele faz aqui, ó. String line, Não, line, mas só que ele coloca no Ele, objeto, né? ele coloca, não, ele coloca entre string aqui, fazendo essa interpolação. Toda vez que a gente faz a interpolação de qualquer objeto, ele chama o toString. Ah, pode crer. Você acredita? Toda vez, toda vez. Eu acho isso, assim, Pô, é um absurdamente. barato isso daí, mano. Sim, meu, isso é absurdamente fantástico, mano. Você vê, ó, o que ele faz, tá vendo? Então, quando você manda o objeto, ele já vai chamar o toString. É que aqui eu não tô com a informação
em mãos, mas isso é bem intuitivo e isso tem na documentação deles também, eles falando isso, e aí se eu achar esse conteúdo eu deixo embaixo do vídeo aqui também, e aí coloco para vocês no grupo, para vocês ter um embasamento além do que eu falo também, que eu acho que é bem interessante vocês conhecerem a documentação, eu acho que isso enriquece muito o conhecimento de vocês sobre aquilo com que você vai estar trabalhando praticamente no dia a dia, tá? Então, beleza, eu acho que você não tem nenhuma dúvida, né, Gu? Não, nenhuma. A Bia tem dúvidas. Eu acho que eu já consegui ouvir aí. Já escutou, né, o barulhinho? A Bia, eu tenho. Ó, no arquivo aluno.dart, precisou replicar o código? Vamos lá, Bia. O que aconteceu aqui no aluno.dart, tá? Eu tirei tudo que eu tinha de aluno da main, tá vendo? Ó, eu não tenho mais aluno. Eu tenho esse aqui que está comentado, mas não está sendo utilizado, tá vendo? E aí, ó, toda essa referência que eu tenho para aluno aqui, ó, na main.dart, está fazendo referência ao aluno do import, do aluno que foi importado do aluno.dart. Tanto é que a gente tem uma possibilidade de navegar até uma classe, da onde a gente estiver. Se a gente clicar com o botão direito, a gente pode go to definition, ou seja, ir para onde ele foi definido. Ou o atalho que ele define aqui, que é o F12, né? E aí ele vai lá para a classe aluno, lá no objeto aluno. E se você estiver trabalhando num projeto com milhares de pastas, ele percorre todas essas pastas. Eu sempre achei isso muito incrível, né? Então, Bia, respondendo a sua pergunta, não está duplicado. Se eu entendi bem a sua pergunta, o código não está duplicado, o que está no aluno está só no aluno. Na main, a gente não tem mais nenhuma referência no aluno, a gente tem a referência do aluno.dart, e aí, através desse import que a gente fez na linha 6, a gente consegue acessar a classe do aluno, instanciar essa classe, e aí a gente cria o nosso objeto. Mais alguma dúvida? Ó, como se fosse uma imagem que a gente coloca no CSS, por exemplo. Ou estou fazendo bagunça? Eu não consegui compreender sua pergunta, Bia. Mas, ó, como se fosse uma imagem que a gente coloca no CSS. Bom, eu sou muito bom de pergunta, não. Mas, enfim, Bia, ó, você vê que o que está lá no aluno está só lá. Tá vendo aqui, ó? Observa aqui, ó, na linha 15, a gente chama aluno, certo? Esse aluno, essa classe que está sendo instanciada, ela está vindo lá do, do arquivo aluno.dart, tá bom? Isso eu sei que às vezes causa uma dúvida, e como que isso está sendo feito? Através do import aluno.dart. Se quiser perguntar, Bia, de novo, com alguma outra palavra, pode perguntar, tá? Não fica acanhada, não. Aqui a gente tem que resolver a dúvida, senão não é demitido, já manda logo embora. Já eu me demito. Tá aí, Gu? Eu tô aqui, Ah, beleza. só esperando aí as perguntas aparecer. Tá. Bom, a Bia falou que não ficou claro, sim. Brincadeira, não, vírgula ficou claro, sim. Tá bom. Não sei a Melissa, mas geralmente ela não acaba ainda não interagindo muito. Acho que talvez algumas coisas estejam confusas. Mas se precisar de algum esclarecimento, essa é a ideia de a gente conseguir esclarecer, principalmente que a gente está ainda com poucos minutos aqui. O que eu vou fazer, né? Só aproveitando esse poucos minutos que ainda nos falta, eu vou dar um Ctrl J aqui, vou dar um clear, vou dar um git init, né? Vou dar um git commit. Deixa eu ver se ele já fez o primeiro commit. Não, git add, para adicionar todo mundo. Git commit am primeiro commit. E aí, ó, eu vou criar uma branch aqui, né, no GitHub. Vou criar ele público, tá? Vai ser mobile dev, com certeza. Vou colocar. Não sei se eu crio uma organização, não. Vou criar só um mobile dev mesmo. E tá tranquilo. Aí eu acho que vou separar. Não vou separar por aulas. De repente eu separo por aulas, porque eu acho que fica bem interessante também, né? Bom, já criei o repositório público. E aí ele tá mandando fazer o login, beleza, pode logar, eu permito, é eu mesmo, é verdade, ok.
git remote-v para a gente pegar esse link, né? E aí, através disso, o pessoal vai ter acesso ao código no GitHub. Eu pretendo, né, um pouco mais para frente conseguir pegar esse código e também ficar colocando no Dartpad, mas aí a ideia é que a gente tenha um Dartpad nosso mesmo, mas isso é um projeto, né, ainda não está sendo utilizado. Vou mandar para vocês aqui no grupo. Opa, errado. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Será? Acho que não, hein? Tá suave também, né, Gosha? Hoje a aula foi mais leve que nossa, semana Foi passada. bem, mano, foi bem suave em comparação à de ontem. Anteontem, né? Ontem nós folgamos também. É, a de ontem. Nossa, de anteontem até nem eu aprendi, velho. Fica totalmente perdido. Nossa, o negócio foi um enrosco. Ai, caramba, Nossa, mas que mano. legal. Ó, hoje eu acho que os conceitos ficou claro, né? A gente viu que a gente não consegue acessar uma variável privada, né? Tem outros conceitos, mas eu acho que não vale a pena por causa da possibilidade de criar confusão. Acho que tem que ser tudo no seu tempo. Eu não estou acelerando para a gente aprender logo o Flutter, né? Que senão a gente já tinha entrado com o Flutter com o conhecimento básico que a gente pegou. Mas eu acho que é bom a gente ter um pouco essa ideia de como escrever código limpo, né? E né, aqui você vê que fica uma arquitetura bem limpa, uma arquitetura bem tranquila, né? O nosso construtor ele fica bem mais limpo do que o do Java, né? Nada contra o Java, inclusive usando como referência, acho que é a trava do último semestre. Apesar que eu achei de boa. Mas é muito verboso. É ruim uma linguagem que é muito verbosa. Não que ela é ruim ou ineficiente, não é isso que eu estou falando. Mas para programação de alto nível, uma linguagem verbosa ela é ruim. Isso é bem óbvio. Bom, mas é isso. Então, acho que já que ninguém tem dúvidas, a gente vai se despedindo já. Espero que essa aula tenha ficado bom. O pessoal que está aí na live, eu estou usando agora um novo microfone aí que eu comprei para que vocês ouçam melhor aí o áudio. Ó, o microfone está aqui, né? Por isso que eu estou aqui levantado. O pessoal, o Ulisses está gravando, mas não tá saindo voz, já fiz. Então, esse é um absurdo. Falando em Libras. O Ulisses tem que pôr lá os sinais lá, C Sharp, Dart, sei lá o que seja. Mas é isso. Então acho que eu vou me despedindo de todos vocês. Gu, Melissa e Bia, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma Eu boa agradeço, noite. hein, Leo. Valeu. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E é isso. A aula vai Amém. ficando por aqui. E até a próxima aula. Fui. Falou. Tchau. Tchau. Bom, para vocês que ficaram aqui, muito obrigado pela participação. Espero que essa aula tenha sido enriquecedora. O conceito, apesar de ser simples, ele é fundamental. Então, se atente aos fundamentos, aprenda os fundamentos, saiba explicar os fundamentos. Tá? Isso é bom para que você possa evoluir na sua carreira como desenvolvedor ou desenvolvedora. E é isso, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Isso ajuda no crescimento do canal. A gente já está em quase 40 membros. E vai ser um sucesso quando a gente chegar em 100 membros. Vai ser um sucesso também. Mas já está sendo assim. Eu espero que as pessoas estejam aprendendo, que vocês estejam aprendendo. É isso. Fiquem com Deus. No nome de Jesus, eu fui. Amém. Tchau.